Eu sou o professor Milton Miranda e o tema de hoje é a respeito da televisão. 12 de agosto de 2021, o Brasil perdeu um dos seus ícones, um dos seus grandes atores, marcadamente um ator de televisão, Tarcísio Meira. No dia 11, ontem, 11 de agosto, outro ícone da televisão também faleceu, o ator Paulo José. Então, nesse momento de perda, nesse momento de luto, vamos falar sobre a televisão, o veículo de comunicação que foi marcado pela excelente, brilhante trajetória desses dois atores. A televisão, tele, significa longe, visão, ver, né? Ver de longe, ela foi desenvolvida no comecinho do século XX. E os equipamentos, os aparelhos, a tecnologia, tudo foi se desenvolvendo. Chegamos ao ano de 1950. Aqui no Brasil foi inaugurada a TV Tupi, por Assis Chateaubriand, que era o responsável pelos diários e emissoras associados, esse grande jornalista, grande comunicador, grande empresário brasileiro. Então, em 1950, a televisão surgiu, ainda precária, ainda amadora, ainda com poucos programas e programas ao vivo, não existia ainda o videotape, que é a gravação, mas surgiu a televisão, em 1950. Até então, o rádio era o meio de comunicação mais importante e era o meio de comunicação das famílias, o meio de comunicação que levava entretenimento, levava notícias, levava as informações para todo mundo. Com o advento da televisão, aos poucos, esse novo meio de comunicação começou a se firmar. É claro que o aparelho era caro, o aparelho era ainda bastante rudimentar, é claro, né? Mas aos poucos o processo produtivo vai ficando cada vez mais avançado e com a melhoria da tecnologia e do sistema de produção, o aparelho de TV, o aparelho televisor fica cada vez mais barato, cada vez mais acessível. Bom, alguns anos após a inauguração da TV Tupi, em 1950, chegamos ao governo do presidente Juscelino Kubitschek. Nesse momento, a indústria nacional começou a produzir de uma forma mais significativa bens de consumo duráveis. Aí entra, né, claro, a produção de televisores, ainda em pequena quantidade, porque o aparelho, não se pode deixar de observar, continuava caro, né, mas começa a produção de uma forma mais significativa. Os lares brasileiros começam, então, a ter, especialmente a classe média para cima, a ter o seu televisor. E alguns horários do dia eram horários especiais, horários nobres. Por exemplo, 8 horas da noite era o horário do jornal mais importante, e aí vem a novela. A grande inovação, uma das grandes contribuições do Brasil para a cultura mundial, a telenovela, o folhetim. As novelas atraíam a atenção de todo mundo, as novelas, dependendo do enredo, dependendo do autor e dependendo dos atores e atrizes, as novelas paravam o Brasil, principalmente nos capítulos finais. Quem matou quem? Quem vai casar com quem? Quem vai matar quem? Quem vai sobreviver? E assim por diante. Muito bem. Uma das novelas mais famosas, mais marcantes, a novela Selva de Pedra. Essa novela tem uma importância muito grande, porque foi uma novela que me marcou muito. Eu era criança quando essa novela foi transmitida e eu fiquei muito impressionado com o enredo, com os atores. Tanto é que o meu filho recebeu o nome de Cristiano, exatamente porque o personagem mais importante da novela, um dos personagens mais importantes, era o personagem Cristiano. Na época, o ator que interpretava esse personagem era Francisco Coco, também um dos grandes ícones da nossa teledramaturgia. Bom, mas o que eu quero falar a respeito, usando aí Tarcísio Meira e o outro grande ator, Paulo José,
como referências, né? O que eu quero falar é sobre a questão do entretenimento, a questão dos atores, a questão do folhetim. Lá no século XIX, os jornais começaram a publicar romances. Aos poucos, eram os folhetins. Esses romances publicados aos poucos, uma vez por semana, por aí, nos jornais, atraíam a atenção dos leitores, perdão. E aí, o leitor ávido para saber qual seria o próximo capítulo, comprava o jornal. Então, era uma forma que o jornal utilizava para atrair o eleitor, e da mesma forma, da mesma maneira, o folhetim, ele ajudava o autor, ele ajudava o escritor a publicar sua obra. A obra ficava mais barata para o leitor, né, porque ele vai ler aos pouquinhos nos jornais, e a obra era acessível a muita gente, isso ajudava também o autor. E, claro, jornal, né? Porque o jornal vai ser um jornal cada vez mais lido, cada vez mais procurado. Eu queria deixar aqui, então, a minha homenagem à televisão, a minha homenagem a Tarcísio Meira, Paulo José, a minha homenagem aos meios de comunicação que levam notícias, levam entretenimento à população, especialmente à população brasileira. A minha homenagem aos grandes autores, aos grandes atores, às grandes atrizes, às pessoas que produzem uma realidade que atrai todo mundo. Uma realidade que às vezes copia a realidade, ou uma realidade que às vezes é copiada pela realidade. Até a próxima.